Setter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Quando o astronauta Marcos Pontes viajou pelo espaço, ele encheu o Brasil de orgulho. Agora, como senador, vamos sentir mais orgulho ainda. Agora, a missão é no Senado. É uma missão para o país, para o estado de São Paulo. Você representa as pessoas do estado. Eu quero ajudar essas pessoas. Esse é o meu sonho. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo. 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. O futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Apresentação: Rafael Pio. 19 horas, mais 20 minutinhos. Muito boa noite mais uma vez para você, sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, estamos ao vivo também, com imagens agora no youtube.com/Esporte CBN Campinas. Você já acompanha aí imagens da quadra e também aqui da cabine da CBN Campinas, no ginásio do Taquaral, em Campinas, onde o público já começa a chegar, já começa a se fazer presente. Bom, o público já aqui no ginásio do Taquaral, sempre sexta-feira, né? É um dia muito especial pro ginásio do Taquaral. Sempre o torcedor vem e vem em bom número. Já comece a mandar o seu alô, já comece a mandar os seus recados através do nosso chat do YouTube, que ao longo da transmissão a gente vai lendo e dando boa noite para os nossos companheiros. Deixa eu dar mais um boa noite agora, já dentro da jornada esportiva em definitivo do Vôlei CBN, pro meu parceiro Marco Guarizo. Muito boa noite. E aí, Guarizo, já tá tudo mais ou menos definido, né, Marcão? Bem-vindo. Muito boa noite para você, Rafael Pio. Boa noite para quem tá chegando agora. Um grande abraço para os nossos ouvintes, internautas. Os dois times já definidos e escalados. Quer que eu já vou passando a relação nesse momento, Pio, ou já? Já você passa, já você passa. Mas estou certo quando digo que o clima já está sendo bem formado, né, Marcão? Completamente. Os dois times já em trabalho final de aquecimento. O ginásio vai enchendo, o público vai chegando. A torcida de Campinas sempre dando aquela força pro Vôlei Renata. Atibaia aqui pertinho também, né? Alguns torcedores presentes aqui no ginásio Taquaral. E o Maurício Lima passou por mim enquanto nós estávamos com o boletim do futebol. E é o confronto dos dois levantadores campeões olímpicos de 92 em Barcelona, né? O Maurício como dirigente do Vôlei Renata e o Talmo como técnico do Climed Atibaia. Sensacional a lembrança. Muito legal mesmo. Deixa eu pegar um boa noite também, mais um boa noite da Renata Rondini, comentarista do Vôlei CBN Campinas. Noite quente na temperatura, porque felizmente, finalmente, voltou a esquentar em Campinas, Rê, e tem tudo para ser uma noite gostosa de muito voleibol. Boa noite, Rê. Boa noite, Pio. Sem dúvida nenhuma, uma noite excelente para esporte, para o voleibol aqui no ginásio do Taquaral. Uma noite quente, gostosa, nada daquele caldeirão que a gente sabe que o Taquaral vira em dezembro e janeiro. A temperatura ainda aqui está bem agradável, bem gostosa. E a população de Campinas, de Atibaia e região, porque os torcedores do Vôlei Renata não estão só dentro de Campinas, não. Toda a RMC vem apoiar o time e o pessoal já ganhou esse hábito, né, Pio? Sair do trabalho e vir assistir a rodada da sexta-noite.
que o Paulistão do vôlei está proporcionando dessa vez, os jogos às sextas-feiras à noite aqui em Campinas, que eu acho que foi uma escolha muito feliz do Vôlei Renata trazer seus jogos em casa para sexta-noite. O pessoal abraçou a ideia. E esse final de semana aqui em Campinas é o final de semana do esporte, afinal de contas a gente tem a virada esportiva acontecendo amanhã e muita coisa legal aqui por todo o complexo do ginásio do Taquaral, mas já vamos dar um esquenta agora à noite com esse jogaço do Paulista de vôlei. Muito bem lembrado, Rê. Aliás, mandar um grande abraço para o Fernando Vaninho, secretário municipal de esportes. Ele esteve com a gente no CBN Esportes Campinas ontem, no estúdio da CBN, e ele falou o seguinte, que na realidade o jogo do Vôlei Renata já passa a fazer parte da virada esportiva. Então a gente já fala, né, de virada esportiva efetivamente a partir de hoje. Exatamente, hoje à tarde em algumas praças de esporte já aconteceram amistosos e jogos das escolinhas de futebol, o pessoal aí da Ponte Preta contra o Boca Juniors, enfim, já aconteceram algumas atividades já aquecendo e já incluindo na virada esportiva, começando hoje, sexta-feira, para ter o seu ápice amanhã no sabadão. Muito esporte por toda Campinas e para todas as modalidades, não é só para o vôlei. Amanhã aqui no Taquaral tem o pessoal do vôlei de praia também, que vai acordar bem cedo para agitar as areias aqui do Taquaral. Enfim, todas as modalidades aí pela cidade, das lutas, das ginásticas. Vai ter aula, eu acho que aqui no Taquaral, eu não lembro agora a programação completa, o horário da aula de zumba, para quem quer movimentar o corpo, quem quer queimar um pouquinho de caloria, amanhã é o dia. Com certeza. Boa noite já para Karina Luna, tá chegando aqui no YouTube da CBN Campinas. Gustavo Nazário, bora. Silvana Sardim, boa noite. Jaqueline Cunha Moraes, boa noite, Jaqueline. Luciano Oliveira, boa noite, pessoal, bom jogo a todos. Fechado com a Renata. Karina Luna tá dizendo boa noite, Pio, Guarizo, Renata. A Luciana Oliveira tá em Uberaba, Minas Gerais, torcendo pro Vôlei Renata e também pro Lucas Fonseca. E o Vica, ou a Vica, né, tá dizendo aqui, ó, boa noite, aqui de Santa Catarina, na torcida pelo Renata. Celina Silveira, nossa companheira de trabalho, chegando aqui também, boa noite. João Gabriel, acompanhando aqui de Bucareste, na Romênia. Olha que coisa boa, boa noite para você aí, João. Romênia já tá chegando na madrugada, né? Já estamos entrando na madrugada já. Marco Guarizo, times já definidos, já escalados. Traz pra gente aí, Marcão. Vamos que vamos, Rafael Pio, começando pelo time da casa, o Vôlei Renata. O levantador é Demian Gonçalves, camisa número 8. Tem Lucas Borges, número 4. Nicolas Lasso, 10. Frank, 11. Felipe Brito, 16. Lucas Fonseca, 19, e o líbero Alê, 17, time comandado por Horácio de Leu. O Climed Atibaia tem o levantador Pedro, camisa número 7, Léo, 9, Diogo, 10, Pablo, 11, Vitor, 14, Acerola, 17. O líbero é Eric, camisa número 2, e o técnico é o campeão olímpico Talmo Oliveira. Renata Rondini, Vôlei Renata, que conquistou a reabilitação na última rodada jogando em Araçatuba contra o Climed, que ainda busca vencer um set dentro da competição. 2 treinadores experientes, um time de Superliga, um time de Superliga C. O que esperar no jogo de hoje à noite, Rê? O que esperar desse jogo é um time dono da casa, dono da experiência e, sem dúvida nenhuma, um time mais encorpado em quadra, que é o Vôlei Renata, diante de um time que está com um treinador que sabe muito bem o que faz e como construir uma nova base para um projeto que está querendo crescer, aparecer cada vez mais no cenário nacional. Então, assim, o Talmo sempre tem um esquema muito encaixadinho, muito bem ensaiado. Aquilo que a gente comentou um pouquinho da treinadora da Patrícia aqui, do Sub-20 do Vôlei Renata, é um pouquinho o estilo do Talmo. Muita jogadinha ensaiada, muito ritmo e tempo de bola, muito bem treinado. E assim, é aquele olhar do levantador que agora está no banco de reservas. Então ele está formando a base desse time de Atibaia, essa mudança de conduta agora com o projeto de ter o Talmo como treinador, focando realmente em galgar melhores espaços e cada vez mais crescer no cenário nacional. Então, vamos lá, sem rodeios, a vitória tem que ser do Vôlei Renata, está dentro de casa, tem o time mais forte. Dileu está começando exatamente com a mesma escalação que ele começou os outros 2 jogos, é o time
vamos dizer assim, o time A que tem o vôlei Renata, e é assim que ele vai começar de novo. Então o comando, vamos dizer assim, o ritmo de jogo vai ter que ser ditado pelo vôlei Renata aqui. Ô Pio e Renata. Oi, Guarizo. Vai, subiu a bola, depois eu falo. Subiu a bola, o primeiro saque é da equipe do Climer de Atibaia. Já deu defesa do Eric. Olha o Diogo fazendo levantamento na ponta. E o primeiro ponto é do Léo. Subiu no terceiro andar, hein, Guarizo? Subiu muito o Léo para fazer esse ataque na entrada de rede. Eu tô me posicionando próximo a vocês aqui porque o placar não está funcionando. Então eu tô vendo o placar da mesa aqui. Eu vou atualizando para vocês 1-0 Atibaia. Sensacional. Tem o nosso placar também todo especial aqui na transmissão do YouTube. Vem agora de novo o Diogo pro saque, forçou, deu defesa do Lucas Fonseca, levantamento aqui na saída de rede, subiu por ali o Lucas Borges, ele já começa a explorar a defesa, já marca o primeiro ponto do vôlei Renata, tudo igual, hein, Guarizo? A bola pelo meio, né, encarando o bloqueio, tentando marcar a presença do vôlei Renata, e foi o que fez o Lucas Borges, colocou essa bola no chão, vai o próprio pro saque, tudo igual, 1-1. Vem Lucas Borges pro saque, você acompanhando o Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. A recepção é ruim, vai dar ace? Não, conseguiu se recuperar. Vai passar essa bola de graça o time do Climer de Atibaia. Demian Gonzalez, levantamento no meio de rede pro Lucas Fonseca. Deu defesa, subiu, Léo, bloqueio! Sobe o Lucas Fonseca no bloqueio para marcar o segundo ponto do vôlei Renata, Guarizo. Alô, Acerola, chama o seguro que essa bateu no muro. Um triplo armado para cima do oposto da equipe do Climer de Atibaia. Já faz 2-1, passa à frente o vôlei Renata, segue o Lucas Borges no saque. 2-1 pro vôlei Renata, comecinho de primeiro set. Vem Lucas Borges pro saque. A recepção, levantamento lá na ponta, forçou demais. A equipe do Climer de Atibaia está reclamando de um toque ali na rede, mas que, na minha visão, não aconteceu, Guarizo. E nem na do Frank, né? Ele apontou ali pro adversário, não, a bola não bateu em mim, não. Explicando a situação pro Pedro William, deu pra fora a arbitragem, não tem o desafio no Campeonato Paulista, o ponto é do vôlei Renata, 3-1. Segue o Lucas Borges no saque. 3-1 é a vantagem. Na pancada, deu a recepção lá na ponta, na saída de rede, agora consegue, essa bola vai voltar de graça para a equipe do Climer de Atibaia, e agora sim, explora o bloqueio ali, o camisa 7, o Pedro William, e essa bola tá na quadra, é mais um ponto, hein, Guarizo? O ataque, na verdade, ele foi do Acerola, do Acerola, né? Pedro. O levantamento foi do Pedro William, né? O levantador, aí o Acerola conseguiu tirar do bloqueio e na comemoração quase que o Eric deu uma rasteira no técnico Talmo. Vem o Léo pro saque. Recepção do Frank, levantamento do Demian Gonzalez, da saída de rede pro Lucas Borges. Soltou o braço, o Lucas, pelo menos na minha conta aqui, ainda não errou nenhum ataque, hein, Guarizo? Exatamente, quem estava sacando anteriormente era o Felipe Brito, né? Mas o ataque tinha sido do Lucas Borges. 4-2 pro vôlei Renata, vai o próprio Borges pro saque, agora sim. Agora sim, é o Lucas Borges quem vem pro saque. 4-2 no placar, você acompanhando na CBN Campinas, Campeonato Paulista de Vôlei. O Pedro William faz o levantamento pro Léo. Que pancada e que defesa. Lazo vai ter que passar de graça o Frank essa bola. Deu recepção, Pedro William, levantamento ali no meio de rede. Fez a defesa o time do Vôlei Renata. O Lazo passa mal passado. Pedro William, levantamento lá na ponta. Deu defesa, subiu o bloqueio. Volta pro Climer de Atibaia, explora o bloqueio. Deu defesa lá no fundo. O Alê tem que passar de presente, é o primeiro rally do jogo, vem na pancada e agora vira o Climed. O Diogo na entrada de rede conseguiu jogar lá no fundo e marcar o terceiro ponto depois do rally, Guarizo. Depois de um rally espetacular, sabe o que eu disse? O pessoal do YouTube não acompanhou, mas quem estava no FM que os jogadores do vôlei Renata são ruins com o pé por causa do bobinho, esquece, porque a defesa anterior do Lazo tinha sido espetacular. Não é à toa que ele tem a 10 do Maradona, mas aí resolveu tudo por ali, o Diego colocou essa bola no chão, 4-3 vôlei Renata. Vem o Diogo de novo pro saque, agora ele erra o saque. Joga direto na rede ao quinto ponto, 5-3 o vôlei Renata tá na frente. Renata Rondini, começo de partida disputado, mas o vôlei Renata demonstrando uma certa superioridade, Rê. O vôlei Renata mais consistente em quadra, né? Sabendo formar suas jogadas.
mas eu falo assim que eu fico muito feliz de ver a vibração do Talmo com as jogadas, como aconteceu depois daquele rally de defesa daqui, defesa dali, a jogada encaixar e dar certo. E ele dá ânimo para a sua equipe, sabendo como é importante a busca por esse primeiro set, a vitória de um primeiro set nesse Paulistão. Mas sem dúvida nenhuma, o domínio da jogada, a consciência dos ataques do vôlei Renata está superior ao time de Atibaia aqui no Taquaral nessa noite. E agora teve mais um bloqueio, né, Guarizo? Bateram no muro de novo, né? Bem colocado o bloqueio do vôlei Renata. No mínimo um duplo para cima do ataque do Clemed Atibaia. Vem o Frank pro saque, Pedro William se vira ali para fazer o levantamento. Ale foi quem levantou pro Lazo, forçou demais o Lazo, mas toca no bloqueio. Resvalou na ponta do dedo ali, me parece, do Acerola, por isso o ponto é do time campineiro. E foi ponta de dedo mesmo, os jogadores do Atibaia não fizeram qualquer reclamação com a arbitragem, né? Mas foi por muito pouco esse ataque. 7-3 para o jogo Talmo. Precisa parar, né? Porque abre 4 pontos de vantagem o vôlei Renata. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Deixa eu pegar mais participações aqui, ó. Jason Almeida pra cima, vôlei Renata. Mariana Alves Reco. O Reco, vamos Atibaia. Mariana tá lá em Atibaia. Coloca aí o Fábio Paracatu, ela tá pedindo. A Fernanda Oliveira, paredão esse menino Lucas Fonseca. A Alessandra Cristina pra cima deles. Silvana Sardim, lá de Atibaia também. Letícia Capuruco. Tá bom, respeita a nossa história, a agência, enfim, é alguma brincadeira aqui no chat que eu não consegui entender, mas obrigado para você que tá chegando agora no YouTube da CBN Campinas. 7-3 é o placar, vôlei Renata na frente, é o primeiro set de jogo nos 99.1 e também no youtube.com/esportes CBN Campinas. Vem pro saque o Frank, deu defesa do Léo lá no fundo. Pedro William faz o levantamento, chegou a Acerola e consegue virar essa bola. Na saída de rede, coloca em quadra, Guarizo. E que bola do Acerola, hein? Ele tirou o peso dela pro bloqueio descer. E aí ele colocou como se fosse um caixotinho no saque, né? Aí tirando, colocando no chão, diminui a equipe de Atibaia. 7-4, vôlei Renata. O próprio Acerola vem pro saque. No serviço, camisa 17 de Atibaia. Nossa Senhora. O Guarizo, ele subiu mais que a bola, na verdade. Exatamente, né? Ele perdeu o tempo da bola. E a bola na rede faz a torcida vibrar, mas a torcida do vôlei Renata sobe a vantagem 8-4, mas foi muito nítido que ele pulou mais que a bola mesmo. Sem dúvida nenhuma. A bola não subiu o quanto ele queria. Alô, Uberaba, Lucas Fonseca no saque, hein? Grande Uberaba. Ou Uberlândia, não sei. Vem Lucas Fonseca. Ai, essa bola foi fora, mas foi por isso aqui, hein, Marcão? Bota isso aqui mesmo, agora que os nossos internautas têm imagem, né? O lado verde da quadra, mas pegou uma tinta branca da linha ali. Brincadeira, mas foi pra fora. Ponto do Clemed Atibaia, 8-5. Diogo vem pro saque, recepção do Alê. Gonzalez fez o levantamento pro Frank vir de trás da linha dos 3. Eu particularmente adoro essa pipe, adoro essa jogada, porque não tem como defender, né, Marcão? Exatamente, consegue tirar do bloqueio no levantamento perfeito, né? E o Frank, que foi muito bloqueado nos 2 primeiros jogos, vai se soltando na partida de hoje, marcando um ponto. Demian Gonçalves no saque, 9-5. Demian Gonçalves pro saque. Recepção, Pedro William fez o levantamento, vem o Acerola, bate no bloqueio, Pedro Lazo conseguiu receber, levantamento do Demian Gonçalves pro Lazo. Fora. Forçou demais o Lazo, foi direto pra fora. O Ale vai até reclamar com a arbitragem ali, bateu um papo, mas não tem jeito, é mais um ponto do time de Atibaia, Guarizo. É porque naquele bloqueio em cima do Acerola, a bola voltou no próprio Acerola e veio pra quadra do vôlei Renata, né? Antes desse ataque pra fora do Lazo. Mas aí ficou reclamando o Demian e também o Ale que a bola teria batido na antena. Daqui não deu pra ver. O ponto é de Atibaia, 9-6. Vem o Vitor Henrique pro saque. Direto na rede. Renata Rondini. É impressionante o número de erros de saque da equipe de Atibaia. Terceiro erro de saque nesse primeiro set, num placar de agora 10-6, né, pro vôlei Renata. Tem que girar a bola, tem que entrar. Todas as vezes que eles conseguiram sacar bem, sacar forte, conseguiram construir jogadas melhores. Mas é um pouco do nervosismo também. A gente espera que esses erros diminuam.
Levantamento do Demian Gonzalez pro Lucas Borges. Abriu um buraco na quadra, né, Guarizo? Que variação de bola do Demian Gonçalves, né? Pegou o Lucas Borges pronto para dar essa machadada mesmo e achar petróleo na quadra da equipe de Atibaia. 11-6, vai o Lazo pro saque. Vem Nicolas Lazo pro saque, forçou demais, jogou direto para fora. É o 7º ponto do Climed Atibaia. 11-7 no placar. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Pedro William vem para o saque, o levantador do Climed Atibaia. Solta o braço, forte. Recepção do Frank. Gonzalez no levantamento pro Frank. Pedro William aparece na defesa. Eric fez o levantamento pro Léo. Sobe o bloqueio, mas o Léo explora demais o bloqueio. Consegue marcar o 8º ponto e vibra o time de Atibaia, Guarizo. Vibra muito. É aquela bola que se o bloqueio tira o braço, ela vai na parede lá no fundo da quadra, porque é para explorar mesmo. E fez muito bem isso o Léo. Bola bateu na mão aí do bloqueador do Vôlei Renata. Diminui para 11-8. Segue o Pedro William no saque. Levantador sempre tem bons saques. É o que faz o Pedro William. Frank na recepção. Gonzalez, levantamento. No meio de rede. Ali pro Fonseca aparecer e colocar essa bola na quadra, né, Marcão? Foi o Brito, aquela bola rápida, né? Muito rápida que o bloqueio não chega a tempo. Felipe Brito coloca no chão. 4 pontos a vantagem do Vôlei Renata. 12-8. Vai ele mesmo pro saque. É o Felipe Brito. É o central de Campinas. É o meio de rede de Campinas quem vem pro saque. Soltou o braço, Eric na recepção lá no fundo. Pedro, louco, rapaz. O que fez agora o ataque com o... Foi o Acerola que atacou essa aí, Guarizo? O próprio, não se diz que a Acerola dá muita força, né? É o caso, vitamina C do Acerola pra cima da defesa do Vôlei Renata. Que ataque na entrada de rede espetacular do oposto, né? O jogador da pancada do Climed Atibaia. 12-9, Léo no saque. Você tomou muita acerola com laranja, Guarizo? Sempre. É, sempre. É muito bom. Só acerola não dá, porque é muito azeda, mas com laranja fica bom. Você gosta com laranja também, ô Renato Rondini? Eu acho que eu vou no time do Guarizo mesmo, tem que ser com laranja, Com porque laranja, acerola né? pura. E também uma vez tentei comer pavê de acerola, não rolou não. Pavê? Pavê de acerola? Não rolou. Meu Deus do céu. Olha o saque do Demian Gonzalez, muito bom, volta pro Frank. Levantamento do Demian Gonzalez, vem o Nicolas Lazo de trás da linha dos 3, para marcar mais um ponto. 14º ponto, abre 5 de vantagem o Vôlei Renata, Guarizo. E olha, eu não tenho a estatística aqui ao vivo, viu, Pio? Mas como o Demian Gonçalves está variando, né? Ele está levantando cada bola para um atleta diferente e tá bem no ataque o Vôlei Renata. 14-9, vai pro saque o Brito. Não, Brito não. Ele até já errou. Borges. Já errou o saque. Borges. É Borges, Brito. A gente vai acostumando. É o terceiro jogo. O pessoal do YouTube às vezes fica meio chateado, mas a gente vai conhecendo. Claro, os jogadores. exatamente isso, exatamente. Muda o elenco, né? Aí aos poucos a gente vai realmente conhecendo de novo. Ainda bem que eu não chamei ninguém de Lucão, de Judson. Quem mais foi embora? Tem Pony. Vem o Climed Atibaia pro saque. Recepção é do Frank. Complicado. É ali na rede a disputa. Ale levantou de novo pro Frank. Bloqueio. Sobe o bloqueio. Me parece que por último no Diogo, camisa 10. O certo é que o ponto é do time de Atibaia, que diminui para 3 a vantagem, Marcão. Foi o Vitor Henrique. Ele virou um muro para cima ali do ataque. Foi bloqueado o Frank, né? Muito bem colocado o bloqueio do Climed Atibaia. 14-11 no saque, o camisa número 11, o Pablo. Vem o Pablo, Ale na recepção, levantamento aqui na saída de rede, ele se virou. A realidade é que o Lucas Borges deu um jeito, porque o levantamento foi longe da rede, Guarizo. Exatamente, o Lucas Borges teve que dar aquela recolhida no braço, né? Mas ele conseguiu passar e acabou sem querer surpreendendo o bloqueio do Atibaia também, que tinha subido antes. 4 pontos a vantagem, Frank vai pro saque. 15-11, é o primeiro set que você acompanha com a gente. Vem Frank no saque, forçou demais, né? Forçou demais, jogou direto pra fora. Diminui para 3 a vantagem. Renata Rondini, primeiro set é normal, tanto erro de saque assim? É óbvio que o Renata erra menos, mas também erra.
Não é normal não. Pro nível do vôlei Renata não seria. Tanto é que no primeiro jogo eles erraram um pouco mais. Contra o vôlei Futuro eles sacaram muito bem, forçaram muito bem fundo de quadra, não teve tantos erros. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Acertou a parede, agora Ai, foi. Já que estamos falando de erro de saque, a Acerola. Nossa. Carregou demais na vitamina C o Acerola nessa. Quase acertou o fotógrafo ali, sem brincadeira. Ou o estatístico. Tira a cerola dele, Guari. Dá só laranja, Guari. Rapaz, que também tem vitamina C, né? Quinto erro de saque aí do Atibaia. A Acerola foi demais da conta agora. Ah, cerolinha. Rapaz do céu, ele já tinha errado na passagem anterior, ele já tinha errado o saque. Agora essa aí... De novo, ele errou o tempo da bola. Dessa vez pegou muito embaixo. É verdade, ele tinha errado no primeiro lance. Vem pro saque, essa bola fica direto na rede do Felipe Borges, do Lucas Borges. É mais um ponto da equipe de Atibaia. Você falava sobre os erros de saque quando do Lucas Fonseca agora, que é um que dificilmente erra saque, foi um dos grandes, foi o maior pontuador da última partida contra o Vôlei Futuro e fez belos saques lá. Realmente acho que à noite aqui um ventinho tá batendo. Olha o levantamento do Demia Gonzalez para aquela jogada que ela é muito rápida, né? Não tem muito tempo, não, pra defesa se preparar. Foi o Brito que colocou essa no chão, Guari? É o Brito, né? Ele herdou a camisa 16 do Lucão e a jogada do Demi é a mesma, né? Bola de velocidade pelo meio, não dá tempo nem de tentar se armar, né? 17, tira a cabeça da frente aí, rapaz. 17 pro Vôlei Renata, 13 pro Atibaia. Demia Gonzalez, Pedro Henrique faz o levantamento, toque na rede. Teve o toque na rede na tentativa do Pedro fazer o levantamento, porque a bola veio muito próxima. Por isso, o 18º ponto. O técnico de Atibaia é obrigado a pedir mais um tempo, né, Marcão? Exatamente, para o jogo, Talmo pela segunda vez no set. 18-17, a vantagem... A 13. A 13, o 18-13, perdão. É a vantagem do Vôlei Renata. Ô Pio, eu tô te corrigindo porque o placar hoje é manual, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente vai aqui na confiança também. E atualizando também o nosso placar aqui na transmissão do YouTube. YouTube bombando, hein? youtube.com/esportecbn Campinas. Muitas participações chegando. Deixa eu pegar mais algumas aqui. Deixa eu abrir aqui a nossa transmissão para mandar mais um abraço para todo mundo que chega com a gente. Jaqueline Cunha Moraes, 18-13. Mariana Alves, torcendo para Atibaia. Alessandra Cristina, deixa o Acerola. Não, olha, que essa não teve jeito, rapaz. A Acerola errou. Já deu para entender que o Acerola é o queridinho em Atibaia. E pelo jeito aqui no ginásio, a torcida que tá aqui, que veio de Atibaia, sim, também tem a preferência. Quem souber a história do Acerola com o vôlei de Atibaia, conta pra gente. Não, sem contar que os ataques que o Acerola fez até agora mostram o porquê que a galera gosta tanto dele. É que esse saque aí realmente foi muito longe. Agora é o 14º ponto da equipe de Atibaia, Guarizo. Sim, Rafael Pio, que dificuldade de abrir o microfone, mas um ataque muito bem dado pela equipe de Atibaia que já vai pro saque. A gente tá até com uma dificuldade também de atualizar aqui o nosso placar. Agora 19-14. É o 19º ponto da equipe do Vôlei Renata. Ô Pio, eu tava até conversando com os torcedores aqui do lado, né? Porque eles estão vendo que eu tô trabalhando, mas como é que você tá vendo o placar? Aí eu apontei, eu tô exatamente, estrategicamente, onde tá o placar, anunciando um ponto anterior, que o rapaz lá da mesa colocou a cabeça na frente. Nicolas Lazo faz o saque forte, Pedro Henrique, levantamento, bloqueio! Sobe o bloqueio duplo. Aí o Felipe Brito, ele vai lá no 3º andar. Aí é difícil passar por ele, né, Guarizo? Olha, dessa vez não chama nem o seguro, chama a construtora, porque teve um prédio na frente do atacante de Atibaia. Muito alto, Felipe Brito coloca essa bola no chão, 20-14. Nicolas Lazo de novo no saque. Levantamento do Pedro Henrique pro Léo. Foi complicado. Foi complicado o levantamento do Léo. E aí aconteceu de novo, Marcão. Ah, tira o Brito dali, senão não tem jogo. Brincadeira à parte. Não menosprezando a equipe de Atibaia, mas está muito bem no tempo de bola, no bloqueio, né? Ele já é alto, o Felipe Brito. Já eu passo a altura dele aqui, mas ele colocou o segundo bloqueio seguido dele. Nicolas Lazo vem pro saque.
21-14. Só 2,7 ele tem, tá? Nossa senhora, olha a recepção do Léo. Pedro Henrique faz o levantamento para Acerola, forçou demais. Forçou demais o Acerola. Jogou direto para fora, é mais um ponto do vôlei Renata, o Guarizo. Agora eu não sei se ele achou que teve um toque no bloqueio ou se ele deu um migué na arbitragem, né? Porque depois de atacar essa bola para fora, ele saiu comemorando. Mas não bateu em ninguém, não. 22-14, tá a 3 de fechar o set o vôlei Renato. Nicolas Lazo de novo no saque, o argentino. Léo na recepção, Pedro Henrique pro Acerola, tá longe. Deu defesa do Lazo lá no fundo. Levantamento do Gonzalez aqui na ponta pro Lucas Borges. Acerola na defesa. Eric fez o levantamento. O Diogo veio de trás. Apareceu por ali o bloqueio. Sobe de novo pro Léo. Bloqueio! Tá impossível. Eu vou voltar o ano passado. O paredão tá impossível, Guarizo. O paredão tocou, né? Aliás, eu não sei se esse ataque do Léo passou, se ele não ficou na rede. Porém, de qualquer forma, o som tocou. Depois de bater na rede e no chão, do lado do Clemente Atibaia, 23-14, vôlei Renata. 9 pontos a vantagem do vôlei Renata. O Clemente Atibaia não consegue pontuar desde o último pedido de tempo do Dalmo. Olha o saque de novo em cima do Léo. Essa bola vem pro próprio Léo. Sobe o bloqueio. Essa ele consegue virar. E não estava fácil pro Léo não, Marcão. Não estava nada fácil. Foi com muita categoria que ele bateu essa diagonal para tirar do bloqueio. Se arriscou, né? Porque o bloqueio estava armado para cima dele, mas conseguiu explorar. Diminui Clemente Atibaia, 23-15. Já começou a rodar o time, o Dalmo. O número deles... Valentino, o né? Valentino, ele é o levantador reserva, em versão de 5-1. Vem o Valentino pro saque, levantamento no meio de rede. Aí é aquela bola muito rápida, encontrada e que é especialidade, inclusive, de Demian Gonzalez, né, Guarizo? Do Demian Gonzalez, e o Felipe Brito também tá chegando para se especializar nessa bola, né? Coloca mais uma no chão, 7 point, 24-15, vai o próprio Brito pro saque. Felipe Brito pode ser o último saque do primeiro set. Na pancada, Brito, na pancada. Recepção do Eric lá no fundo, levantamento aqui na ponta, o Acerola consegue explorar ali o bloqueio. Vira mais uma, ele joga em cima do Lucas Borges, é mais um ponto pro Climed, Guarizo. Ele pode estar marcado, mas ele é a bola de segurança, né? O oposto é o jogador de confiança do levantador. Encarou bem, colocou no chão a Acerola, 24-16, vai pro saque o Léo. Vamos ver se ele força ou se vai na segurança, porque pode ser o último. Deu defesa do Lazo, levantamento ali no meio de rede pro Frank fechar, pro Felipe fechar. Para marcar o último ponto desse primeiro set, o 25º, Marcão. Mais uma bola de meio, né? Ele virou o Demian Gonzalez pro time adversário. Você perguntou, conhece o Frank? Que Frank? Aquele que atacou a bola no chão. 7-0, fecha o vôlei Renata. 25-16. Daqui a pouquinho a Renata Rondini vai analisar esse primeiro set de jogo. 1-0 pro time de Campinas. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Picanha Montana, 65,98 kg no Clube Good Bom. Contra filé bovino peça vácuo, 35,98 kg no Clube Good Bom. Cerveja Budweiser, lata 350 ml, 3,49 no Clube Good Bom. Arroz saboroso, 5 kg, 16,98. Ofertas válidas até 29 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Federação Brasil da Esperança. José Américo. Quero levar meus 20 anos de experiência como parlamentar a Brasília. Vote 1360. Vote Similarra 1369. Sou Zaratini 1370. Vote Gilmar Tato 1380. Claudete Alves, vote nessa preta 1388. Vote Vicentinho 1390. Paulo Teixeira 1398. Coletivo do Esporte e Minorias, time da Marta Sobral, 1311. Eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a deputado federal. Vote 1309, Machado. Vote 13. Vote. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil.
Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. De volta aqui do ginásio do Taquaral em Campinas. Deixa eu dar um recado pro nosso Elton aqui, porque aqui é assim, a gente faz ao vivo, não tem problema. Onde tá certinho, apoia um pra nós aí, Elton. Renata Rondini foi pra conta o primeiro set. Foi pra conta, rapidinho, do jeito que a gente esperava que o Vôlei Renata ia se comportar aqui em casa hoje na terceira rodada desse Paulista. O time ditou o ritmo, forçou o saque, como a gente vem acompanhando a equipe, melhorando cada vez mais esse fundamento. O tempo de bola, né, que a gente fala, o ritmo e tempo de bola entre os atletas, aquela sintonia já está ficando cada vez mais afinada e sem dúvida nenhuma passou pelas mãos do Gonzalez. Como o Guarizo frisou em vários momentos desse primeiro set, a variação de bola do Gonzalez. Ele acionou todos os jogadores em quadra e ele foi variando jogada a jogada, ele praticamente não ficou naquela coisa só do oposto ou trazendo só os ponteiros. Não, ele explorou central, ponteiro e diversificou muito, o que dificulta um pouquinho a marcação de Atibaia. Atibaia não tem uma das melhores recepções, ele se complica um pouquinho nesse fundamento e também tem um pouquinho do nervoso, né? Jogando fora de casa, obrigatoriamente precisando mostrar um pouco mais, né? Tentando aí achar uma vitória. Então isso atrapalhou, sem dúvida nenhuma, foi um passeio do Vôlei Renata nesse primeiro set. Talmo mudou o levantador para esse set, vai ser o Valentino. Valentino agora vem para o segundo set, é ele quem faz esse primeiro levantamento pro Léo. E na pancada para marcar o primeiro ponto de Atibaia, Guarizo. Essa bola na entrada de rede, né? Conseguiu pegar uma diagonal sem bloqueio ali, foi muito bem o Léo no ataque. Sai na frente Atibaia nesse set, 1-0 Climed, próprio Valentino vai pro saque. Se prepara ali o Valentino. A galera vaia, né? O levantador de Atibaia. Recepção do Alê. Demian Gonzalez, que tá no jogo desde o começo, levanta. E o Frank. Ah, que Frank, Guarizo? Aquele que passou no meio do bloqueio. Não quis nem saber de conversa. Parecia que não tinha bloqueio ali. Que machadada do Frank para colocar essa bola no chão. 1-1. Vai pro saque o Brito. Vem Felipe Brito agora pro saque. Jogo no início ainda do segundo set, levantamento é pro Acerola lá na ponta. O Demian Gonzalez foi buscar essa bola. Nicolas Lazo faz o levantamento, lá saída de rede pro Lucas Borges. Aparece o Léo, ele faz o levantamento, o Eric tem que passar de graça. Frank, levantamento do Gonzalez pro Lazo. Ele jogou no peito do Eric essa bola, Guarizo. Eric, pode gritar, ai que essa doeu, viu? No peito, no braço, ele tentou dar uma manchete, afundou o braço no chão ali. Impressionante esse ponto do Vôlei Renata que passa à frente. Segue o Brito no saque, 2-1 Vôlei Renata nesse set. Já que o jogo parou, eu ia falar quando o Léo fizesse ponto. Acabei de receber informação aqui. O Léo tem DNA de vôlei, viu? Ele é irmão do Birigui, jogador do SESI, que está na seleção brasileira. Sensacional, sensacional. Tem DNA realmente. Rapaziada secando ali a quadra. E agora sim o Felipe Brito já autorizado para vir pro saque. 2-1 neste segundo set. 1-0 em sets para a equipe do Vôlei Renata. Vem Felipe Brito pro saque. Léo na recepção. Levantamento do Valentino. Olha que defesa lá no fundo do Gonzalez. Essa bola não bateu em ninguém, não. Bateu sim. Não, bateu sim. Eu achei que não, viu, Guarizo? Eu também achei que não, mas o jogador de... Não, tá se acusando. Tá. Ali o jogador de Atibaia, o Pablo, muito legal a atitude dele, foi até cumprimentado pelo Frank. Se acusou, o ponto é do Vôlei Renata, 3-1, ninguém tira o Brito do saque, espero isso. Não ter secado. Para não dar confusão, ele se acusa, vem Felipe Brito. Será que Marco Guarizo secou o Felipe Brito? Vamos saber, ele vem pro saque, secou nada! Secou nada! Ace do Felipe Brito! O Eric até tentou a defesa, mas pode falar quantas vezes quiser, viu, Guarizo? Não, mas não vou falar de novo não, que eu já arrisquei muito a sorte. Mas o Eric também arriscou dando um passo à frente para tentar já fazer o passe. Mas a bola era muito forte, passou direto dele, 4-1 e a torcida grita Brito.
Brito, Brito. É o que grita a torcida. Vem Felipe Brito pro saque. Na pancada, defesa do Léo. Levantamento do Valentino pro Acerola lá na ponta. Felipe Brito consegue a defesa, não. Ele até conseguiu, mas aí essa bola foi lá na galera agora. Muito forte, né? O Demian Gonçalves foi lá tentar fazer a defesa, tem que tomar cuidado, a torcida tá aplaudindo muito o levantador ali que bateu na placa para tentar fazer a defesa, mas é perigoso, é começo de 7, calma, Demian, é que jogador não tem bola perdida, argentino mais ainda, né? Mas o ponto é do Climed Atibaia, 4-2. O Horácio de Léo tá indo ali na mesa. Foi só pegar o álcool gel. Achei que ele ia parar o jogo. Eu também fiquei com essa impressão. Léo no saque. E que saque do Léo. Frank na defesa, na recepção. O Frank também faz o ataque. Aparece o bloqueio. Aparece por ali o Demian Gonçalves. Olha que defesa ali no fundo do Climed Atibaia. Gonçalves, levantamento pro Lucas Borges da ponta e no chão. O Eric até tentou a defesa na saída de rede. Mais uma bola no chão. Mais um ponto do vôlei Renata, Guarizo. Eu adoraria ter sido jogador de vôlei, mas hoje eu não gostaria de ser o Eric, não, porque todas as pancadas estão indo pra cima dele, viu? Tá difícil pro líbero de Atibaia. Ele defendeu a primeira, essa segunda bola foi ali na placa, fica difícil. Mais um ponto do vôlei Renata, 5-2. Lucas Borges no saque, na pancada, Eric deu recepção, Valentino faz o levantamento lá na ponta pro Diogo, forçou e não tocou em ninguém. Essa tocou sim. Alguém se acusou. A arbitragem apontou pro vôlei Renata, depois apontou pro Climed Atibaia, né, Marcão? Exatamente, o ponto é da equipe de Atibaia. O Demian Gonçalves ficou indignado que não foi ele, mas acho que o Frank avisou a arbitragem, fui eu, bateu em mim. Ponto do Climed Atibaia, 5-3. No rodízio, mais uma vez no saque, o Pablo. Vem Pablo Henrique, camisa 11. Ele vem pro saque. Pablo, qual é a música? Pablo, mas como que é? Faz de novo. Qual é a música, Pablo? Olha, mas perfeito. Forçou demais o Pablo. Jogou direto pra fora. É o 6º ponto, Renata Rondini. Desafinou. Vai lá, Renata. Exatamente. Renata Rondini, começo de segundo set, 6-3 a vantagem. O vôlei Renata parece que vai administrando, né, o jogo, Rê. O vôlei Renata tá tranquilo no jogo, ele vem administrando, ele vem colocando o ritmo dele, vem forçando o saque e só porque eu falei eu sequei. Agora foi a minha Renata, vez. Não fui eu. Agora foi a minha vez, Guarizo, sequei esse saque do Frank, mas o time do vôlei Renata que vem ditando o ritmo do jogo, tá tranquilo em quadra, vem construindo aí o set no ritmo necessário. Só não gosto quando eles acomodam. Espero que isso não aconteça. O Rê, vamos ver o saque do Acerola, porque eu tenho certeza que esse entra. Ele erra o primeiro, eu erro o segundo, esse vai entrar. Aí ele tira o peso da bola e foi bom. Alê na recepção, levantamento do Gonçalves no meio de rede, deu defesa, levantamento do Pablo lá na ponta. Aparece o Lucas Borges, Alê faz o levantamento, o Frank. O Frank não, o Felipe Brito. Lucas Fonseca. Lucas Fonseca. Uma hora eu ia acertar, porque eu fui passando por todos os jogadores. Na verdade, eles fizeram uma roda e esperaram cair no meio. É isso. E aí? Guarizo, como que é no vôlei? Não existe sua. Trombem na bola, não deixe a bola sozinha. Foi o que eles fizeram. Diminui o Climed, 6-5. 6-5, um ponto apenas a vantagem do vôlei Renata. Vem a Acerola pro saque, aí ele erra o saque. Você falou que o outro ele ia acertar, né? Então... Ele acertou o que eu falei. 7-5 a vantagem. Ô Pio, a CBN no FM chega muito bem a Atibaia, além do público também. A gente tá brincando com a Acerola, mas ninguém desrespeitando o quanto é importante esse jogador pro time, né? Pelo amor de Deus, né? É que a nossa transmissão é descontraída, né, Gori? Sim, bastante. Vem Lucas Fonseca pro saque, levantamento pro Acerola aqui na ponta, deu defesa, mas voltou pro Climed Atibaia e deu 4 toques. Não só isso. O Léo ele não percebeu que ele teria que passar a bola pro outro lado, Guarizo. E também eu tava prestando atenção no lance aqui no canto que o Acerola ficou meio que preso na rede depois que ele atacou. Mas não foi essa a irregularidade dada pela arbitragem, sim os 2 toques do jogador de Atibaia. O ponto é do vôlei Renata que abre 3, 8-5. Ficam reclamando com a arbitragem ali, principalmente o Léo, mas o Frank tá com a bola na mão para repor em jogo no saque do vôlei Renata. Deixa eu abrir de novo aqui a nossa transmissão para mandar um abraço pra rapaziada que tá acompanhando
a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. Alessandra, Ederson, Cristiano Salvioni chegou, Gildo Faustino tá por aqui também. Boa noite, Gildo. Leona Garcox, o time já apresentou outro rendimento, hein? Já acabou aquele início ruim. E a rapaziada toda participando com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. E o ponto foi do time de Atibaia, Marcão. Em mais um erro de saque, 8-6. 8-6. Deu defesa do Nicolas Lazo, ele vem para ataque para virar mais uma, não. Agora vai ter que passar essa bola de graça o Acerola. Ale, da recepção, levantamento lá na ponta pro Borges e tocou em alguém. Sim. Por isso é o 9º ponto do time de Campinas, né, Marcão? E tá muito legal o time de Atibaia que tá reconhecendo, tá se acusando quando a bola bate. Ficaram até meio na dúvida, né? Mas isso acabou batendo, deu pra ver daqui no ataque do Lucas Borges. Vai o Demian Gonçalves pro famoso caixotinha 9-6. E aí foi difícil a recepção do Diogo. O Eric deu uma dormida agora, hein, Guarizo? Porque o Léo não foi na bola. Eu vou repetir pela enésima vez, me desculpem, mas não existe sua. O Léo abriu pro Eric na bola, tudo bem, ele é o líbero, mas estava muito mais perto da bola, né? O Eric deu a impressão até que ele deu uma escorregada quando ele viu que a bola estava próxima. Para o jogo Talmo, 10-6, vôlei Renato. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Renata Rondini, claro que a gente sabe isso, pelo amor de Deus, até os torcedores de Atibaia reconhecem que o time é inferior tecnicamente ao vôlei Renato. Só que essas dormidas, elas são inadmissíveis num time de vôlei. Não, essa falha que aconteceu agora não pode acontecer para um time que está no nível de disputar um estadual como o Campeonato Paulista, que reúne boas equipes, e o time, é o projeto que está tentando galgar novos espaços aí no cenário nacional do vôlei, não pode ter esse tipo de erro. Assim como as jogadas anteriores, que 3 bolas o Eric foi, na primeira ele conseguiu segurar e depois ele não conseguiu segurar mais os ataques do vôlei Renata, isso também é persistir numa falha que precisa ser corrigida ao longo do set e vem se repetindo. Então são detalhes que o time precisa crescer, que precisa elevar a sua qualidade dentro de quadra. E Pio, a gente já tem aí a rodada hoje do Paulista, começou às 7 da noite com o Guarulhos enfrentando o Suzano em casa, já venceu por 3-0, terceira vitória do Guarulhos, 3-0 de novo, tá voando, chegou nesse estadual brigando. E ao mesmo tempo aqui de vôlei Renata tá acontecendo Santo André versus Vôlei Futuro, 1-0 pro Santo André nesse momento. Ixi, que bloqueio que subiu agora, é o Vitor Henrique, Guarulhos. Foi o camisa número 14, ele mesmo, Vitor Henrique, bloqueio simples, acabou pegando o Frank ali, foi o Frank que tá pedindo desculpa pela jogada ali. Rapaz, foi no teto do ginásio para fazer esse bloqueio, vai ele mesmo pro saque, o Vitor Henrique, 10-7, vôlei Renato. Vem Vitor Henrique pro saque, jogou direto na rede. Corrija a informação. Só deixa eu corrigir a informação que o jogo de Guarulhos não acabou. A gente aqui tá animado para ver 3-0, tá 1-1. Guarulhos e Suzano acontecendo ainda o jogo. Terceiro set nesse momento. Suzano, próximo adversário do vôlei Renato. Exatamente. Vem Nicolas Lazo, complicada a recepção. E aí essa bola ficou baixa. Por isso ficou fácil pro bloqueio do vôlei Renata, que marca mais um, hein, Guarizo? Eu tive a impressão que essa bola tinha passado no ataque ali do Pablo, mas não aconteceu, não. Essa nem som do paredão tocou, nem precisa chamar o seguro, porque foi uma batidinha de leve, mas pegou no muro. Nicolas Lazo no saque, o argentino. Léo na defesa, na recepção. Não teve recepção, não. É ace. Ponto de saque do argentino. Lazo hoje tá encaixando os saques, né, Guarizo? Rasgou o protetor de braço ali do Léo. Impressionante a pancada do Lazo, né? Foi um saque que foi um ataque. Muita força, muita precisão. Abre 6 pontos nesse saque, 13-7. Vem o argentino de novo pra cima do Léo. Na recepção, levantamento do Valentino. Bloqueio! Aí esse é o raiz. Esse é aquele bloqueio mesmo, Guarizo. Léo, chama o seguro, que essa bateu em 2 muros, viu? Porque o bloqueio é impressionante. É uma bola que não passaria de maneira alguma pelo bloqueio muito encaixado. Placar dobrado, 14-7, Lazo no saque. Ninguém tira o Lazo do saque. De novo pra cima do Léo, mais um ace.
Mais um lance do Nicolas Lazo, Renata Rondini, o argentino hoje tá impossível no saque. O que ele errou no jogo contra o Santo André, ele tá acertando hoje, Rê. Não, hoje o argentino tá voando, tá variando, tá subindo, já vem de linha de 3, tá bem no saque. Hoje ele tá se sentindo em casa, acho que já deu tempo aí, 1 mês e pouco em Campinas, no ginásio do Taquaral. Já tá se sentindo dono da casa e é tudo que o time esperava desse reforço, dessa contratação do Lazo. Saiu o Léo na equipe de Atibaia. Tá em quadro o Guilherme, camisa 13. É ele mesmo. Vem o Lazo pra cima do Guilherme, que já levou uma chapuletada. Levantamento do Valentino pro Acerola. Lá no fundo deu recepção do Lazo. Levantamento do Gonzalez pro Felipe aqui na ponta, na entrada de rede. Essa era o Lucas, essa bola volta de graça pro time de Campinas. Levantamento no meio. Felipe Brito abre um buraco na quadra, Marco Guarizo. Literalmente voou o Brito para fazer esse ataque. Foi quase no teto do ginásio mais uma vez. O time de Atibaia tenta defender, mas tá impossível o ataque do Vôlei Renata. Quando o Talmo falou, Guilherme, entra para receber. Ele tem que ver isso aí, hein? Nossa Senhora. Agora o Lazo tinha crédito, né? 16-8, certo, Marco? Exatamente. Olha, eu consegui passar no meio de todo mundo aqui para olhar o placar. 16-8. 6 pontos. 8 pontos, desculpa. 2 vezes 8, vamos lá, para a aula de tabuada, vai. 8 mais 8, 16. Ou 16 dividido por 2, 8. Obrigado, viu, Marcão? Até parece. Vem pro saque o Valentino. Levantamento lá na saída de rede. Sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio duplo. Essa fica no paredão, mas no paredão de Atibaia. Sim, marcadíssimo ali o Felipe Brito, ou melhor, o Borges nesse ataque. Brito e Borges, esses caras eu vou confundi-los o resto do ano. Mas aí tinha um triplo armado pra cima deles. Pode ser qualquer um dos dois que essa bola não passava. Ponto de Atibaia, 16-9. Vai pro saque o Valentino. Segue o Valentino no saque. Alê na recepção. Levantamento do Demian Gonzalez no meio de rede. Só que a impressão que eu tive é que quando o Felipe Brito vai bater nessa bola, ele pega embaixo, né, Guarizo? Sim, a bola tinha passado dele, né? Ele tentou dar uma empurrada sem conduzir, ficou com muita força. A bola é ponto do Clemente Atibaia, que diminui o placar, 16-10. Segue no saque o Valentino. Isso. Segue o Valentino no saque. Ele tira o peso da bola. De novo em cima do Alê. E aí o Gonzalez deixa essa bola passar? Não. Ele até imaginou que essa bola tocaria em alguém. Ele deixa passar, ela vai na quadra. Inteligente o levantador de Campinas, Marcão. E ele estava marcado, né? Então ele teria que tirar essa bola para fazer uma pipe. Quando ele viu que com o braço só dava para ele encarar o bloqueio, foi o que ele fez. Belíssimo ponto do argentino, 17-10 no saque o Brito. Felipe Brito, camisa 16, vem pro saque. Recepção é do Eric, levantamento do Valentino pro Acerola. Vira mais uma, ele até cai dentro da quadra do Vôlei Renata, só que essa bola já tinha batido no chão, Guarizo. Exatamente, né? A bola é aquela que o oposto gosta, né? De receber alta na ponta sem bloqueio. Foi muito bem o Acerola, um ataque de muita força. 17-11, quem vai pro saque é o Guilherme, é isso? É ele mesmo. E na pancada, hein? Olha que saque, levantamento do Demian Gonzalez, conseguiu o Guilherme lá no fundo fazer uma defesa espetacular, levantamento aqui na entrada de rede, vai pegar, vai passar, Demian Gonzalez passa essa bola pro Clemente Atibaia, levantamento do Valentino aqui na ponta para Acerola, defesa, Alê, levantou pro Borges na ponta, explora o bloqueio, deu defesa, levantamento lá na ponta, na largadinha, Nicolas Lazo levantou pro Lucas Borges, Eric aparece no fundo, levantamento do Valentino pro Guilherme aqui na ponta, tem Demian Gonzalez, tem Alê, levantamento, tá no chão, no rally mais longo do jogo, o Frank marca um pontaço, Marco Guarizo. Se o ingresso fosse cobrado aqui no ginásio do Taquaral, o torcedor teria que pagar de novo. Espetacular o esforço das duas equipes. Tem que parabenizar o Clemente Atibaia nesse ponto também, festival de defesas. E aí, quando essa bola sobrou no Frank, depois de defesas quase impossíveis do Vôlei Renata,
É o rally para dar mais moral ainda. 18-11, que jogada maravilhosa. Puro suco de voleibol. 7 pontos a vantagem do Vôlei Renata, inverte o 5-1. O Horácio de Léo pela primeira vez vem pro jogo o Everaldo. Everaldo tá em quadra, Renata Rondini. Dá gosto de ver rally assim, né, Rê? Não, dá gosto, enche os olhos de quem gosta de um bom voleibol. Foi lindas as defesas, foi lindas tentativas, os esforços todos para chegar nessa última bola do Frank e o ace agora de Everaldo. É tudo que a plateia, que o torcedor hoje aqui no ginásio Taquaral tá querendo. E fora que a gente vê que o time do Vôlei Renata agora tem uma molecada que chama a torcida junto, que o Frank e o Lucas Fonseca vibraram naquele ponto depois daquele rally longo e chamaram a torcida para vibrar junto, foi maravilhoso. A torcida já vibrava durante o rally, né? Para o jogo mais uma vez o Talmo, 19-11. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Ô Pio. Oi. Só para complementar, né? Um jogo de tênis, por exemplo, é proibido a plateia se manifestar, fazer qualquer som. No vôlei, o jogador tem que ter uma concentração triplicada, porque a cada defesa a galera vinha junto. Isso dá moral pro jogador, dá, mas tem que ter muita concentração também para conseguir acertar os lances, e isso aconteceu, né? Não, foi sensacional, sensacional. A participação do torcedor aqui no ginásio do Taquaral é sempre impressionante. E lotou, hein? Então, é isso que eu ia te perguntar. Eu tenho a visão aqui do lado oposto das cabines de rádio. Do nosso lado também tá cheio, Guariz? Sim, nós temos uma área VIP aqui ao lado, centralizada. Nessa é mais para familiares, jogadores e tal, mas a parte de arquibancada tá muito cheia, dos dois lados, dando a volta, inclusive, nessa área VIP. Muito legal realmente a presença do torcedor essa noite aqui no ginásio do Taquaral, que você acompanha na CBN Campinas, nos 99.1, também no youtube.com/esporte CBN Campinas. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, hein? Vou ler mais mensagens. Vai ter assim, esse narrador tá torcendo pra Campinas. Ah, vai. Por que será? Vem Everaldo pro saque. Deu recepção lá no fundo, levantamento do Valentino. E agora o Acerola, mas ele invadiu. Ele bateu na rede, junto com o ataque antes da bola cair, acabou acertando a rede. O Acerola, a vantagem é de 9 pontos, em 20-11 para o Vôlei Renata. O Everaldo tá no saque ainda? Não, né? O Everaldo é o próprio, tá ele, ninguém tira o homem. Everaldo, se você errar, o Pio falou que ninguém tira, tá? Quando eu falei, tudo bem. Agora você falando, não sei não. Vem, Everaldo. Concentre, Everaldo. Só põe em jogo essa. Pra acabar com o karma de Marco Guarizo. Vem pro saque. Everaldo. Isso, Everaldo. Que saque! Ace de Everaldo. Hoje você, Guarizo, quando fala do saque, o cara faz o ace. Olha, eu queria ter os números da Mega Sena hoje, hein? 2 vezes aconteceu isso. E que saque, né? Aquele saque que é um ataque. Ele que é levantador, ele não bate caixotinho pra bater aquela bola balanceada, não. Ele buscou no fundo mesmo, conseguiu achar o corredor. 21-11, 10 pontos a vantagem do Vôlei Renata. Eu adoro as manias de atletas, né? O Everaldo tem a mania de fazer um alongamento do posterior da coxa ou do anterior, sempre que ele vai pro saque. Primeiro a perna direita, depois a perna esquerda. Agora ele vem pro saque na pancada. A recepção foi ruim, essa bola volta de check! Pro Pedro Henrique colocar, pro Índio colocar essa bola lá no chão e marcar o 22º ponto. Tá atropelando o Vôlei Renata agora, hein, Guarizo? Tá atropelando e tá na quadra. Foi a última vez que ele foi chamado de Pedro Henrique. A pedido da Renata Rondini, eu fui conversar com a assessoria de imprensa. Está liberado para chamá-lo de Índio. É o apelido que ele tem desde as categorias de base, tá desde os 15 anos aqui no Vôlei Renata. Então esse ataque foi o último do Pedro Henrique e o primeiro de muitos do Índio aqui nas nossas transmissões. Sem dúvida nenhuma, 22-11. Eu já perdi as contas de quantos pontos o Everaldo passou no saque. Eu também. 4 pontos da sequência dos saques do Everaldo. Esse caderno da Renata Rondini é imbatível, cara. É imbatível. Impressionante. Vem Everaldo pro saque.
Na pancada, essa bola foi direto pra fora, mas passou próximo, né, Michael? Não, essa... Não, se não passou, pode falar que passou longe, não tem problema nenhum. Não, ela passou perto, do lado verde da quadra. É que eu quis dizer o seguinte, vamos elogiar o caderno, contar o número de saques, né? Exatamente. Vem agora o Pablo pro saque na pancada, forçou demais. Direto pra fora, 23º ponto. Faltam 2, Guarizo. Faltam 2 para fechar esse set. Tá fazendo uma abertura de pontos, né? Uma vantagem grande em cada set o vôlei Renata, mas eu pergunto a Renata Rondini, tem reação? Não tem reação. Excelente, vem Frank pro saque. Vai soltar o braço, não. Só colocou essa bola em quadra. Na recepção, levantamento do Valentino pro Acerola. E aí, o Lazo, ele acaba trombando com o Lucas Fonseca. O Lucas Fonseca se desequilibra, né, Guarizo? É a tal da história do Minha, né? Aí foram os dois na bola. E com muita inteligência do Acerola, porque ele esteve ao ponto de não fazer uma condução. Ele bateu a bola no último momento. E foi muito bem para marcar esse ponto, diminuir a vantagem para 10, 23-13 e o próprio Acerola no saque. O Acerola ali pro saque, em cima do Alê. Levantamento do Everaldo. É lá na ponta. Pro Índio colocar essa bola em quadra e marcar o 24º. Tem 7 pontos no ginásio do Taquaral, Guarizo. Você gosta do apelido, Índio? Olha, como diz a música da Xuxa, olha o que você fez com a galera. Índio fazer barulho. 7 pontos para o vôlei Renata nesse 7, 24-13. Vem pro jogo, Anderson. Oi? Não, o Dileu tira o Fonseca justo na hora que a audiência ia bombar, né, Guarizo? Família dele, né? E agora todo mundo levantou para não deixar ver o placar, mas é 7 pontos. Aliás, esse O aí que estavam gritando não deu muita sorte contra o Santo André, não. É verdade, 24-13, vem na pancada, deu recepção do Diogo lá na ponta, Valentino faz o levantamento pro Acerola, sobe o bloqueio, essa bola volta de graça pro Climed de Atibaia, Acerola vem lá do fundo, deu defesa não, o ponto já é de Atibaia. Toque na rede. Toque na rede? Sim, na hora de descer do bloqueio, o Felipe Brito bateu na rede, diminui Atibaia, deixa eu levantar para ver o placar, tira a cabeça daí, cidadão. 24-14. É isso, 24-14. O cara tá de pé bem na frente do placar, viu? Lucas Fonseca volta pra quadra. Só lembrando, viu, gente? E informando pra quem chegou agora, o placar aqui no ginásio do Taquaral hoje deu tilt. Só ficou apitando, pareceu um telefone tocando a tarde inteira. É isso, deu tilt. A recepção lá no fundo, levantamento do Everaldo pro Índio! Pra fechar o segundo set, pra colocar na quadra e marcar 25-14, 11 pontos em Guarizo. Quando eu narrava futebol, num gol do Guarani, eu dizia que o Índio flechou. Foi o que fez o camisa 9 agora do vôlei Renata, encarando, bloqueio duplo e tudo. 2-0, tá na frente o vôlei Renata. Agora é só esperar, senão vai ter aquele relaxamento igual no jogo contra o Santo André, mas hoje tá jogando muito, hein? Tá jogando demais o time de Horácio de Leu. É assunto para Renata Rondini daqui a pouquinho. Rápido intervalo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Se você tá votando no Bolsonaro só pro Lula não voltar, ou tá votando no Lula só pro Bolsonaro não ficar, pense bem. No primeiro turno, você pode votar contra os dois e mostrar toda a sua indignação. Meu nome é Soraya, eu sou candidata do União Brasil à presidência e tenho uma solução para o nosso país voltar a crescer e tirar você do aperto. Acabar com 11 tributos federais e substituir por um imposto só. Vote Soraya Presidente, a candidata do Um Imposto Só. Soraya. Federação Brasil da Esperança. Meu nome é Luiz Fernando, deputado estadual 13134. Marcialia, 13113, com Lula e Haddad. Maurici, 13011, deputado estadual. Vote Paulo Fiorilo, 13613. Vote professora Bebel, 13123. Sou Rômulo Fernandes, 13789. Sou a Thelma, 13004. Vote Tainara Faria, 13016. Sou Donato, 13700. Vote 13. Vote.
Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, hoje as famílias vivem um verdadeiro desespero para botar comida na mesa. Enquanto o salário não cresce, o preço da comida aumenta todo dia. No nosso governo, além dos alimentos, o salário dava para fazer o churrasquinho e um passeio no final de semana. Meu compromisso com o Brasil é recuperar o poder de compra do salário mínimo. Lula presidente, o Brasil da esperança. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante e Próximo. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento no supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Picanha Montana, 65,98 kg no Clube Good Bom. Contra filé bovino, peça vácuo, 35,98 kg no Clube Good Bom. Cerveja Budweiser, lata 350 ml, 3,49 no Clube Good Bom. Arroz saboroso, 5 kg, 16,98. Ofertas válidas até 29 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19-3731-5100. Oi, aqui é o Haddad. Uma palavra que hoje resume o sentimento do paulista é mudança. São Paulo quer mudar porque cansou de um governo que não olha para o povo. Quer mudar porque falta emprego, educação e saúde. Mudar porque falta até comida na mesa. Mas quer uma mudança segura, o povo em primeiro lugar, para corrigir o que está ruim e fazer muito mais. Vamos juntos mudar São Paulo e reconstruir o Brasil. Experiência, competência, sensibilidade. Haddad, pronto para São Paulo. Coligação Juntos por São Paulo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Apresentação, Rafael Pio. 8 da noite, mais 25 minutinhos de volta para começar o terceiro set de jogo. E já é o Pedro Henrique quem vem pro saque. Levantamento pro Felipe Brito. Pra colocar na quadra, pra já começar como terminou o segundo set, né, Guari? Isso, vai esquentando, né? Aquela bola rápida de meio. O Brito não errou uma hoje dessas. E o Demian também, né? Com a mão bem afiada. O levantador argentino sai na frente nesse terceiro set, o vôlei Renata. 2-0 em sets. E 1-0 nesse terceiro set. Olha, o Léo vinha no levantamento. Essa bola é do vôlei Renata. É do vôlei Renata, o Léo conversa ali, o Frank também conversa, a arbitragem tá dando pro time de Campinas. É porque a bola bateu na antena, né? Ficou na dúvida se era no ataque do Léo ou se depois de ter batido no bloqueio. A antena não vale, a antena é considerada bola fora, então o ponto é do vôlei Renata, segue o Felipe Brito no saque, 2-0 e 2-0, em sets e nesse terceiro set. 2-0, gostei. Vem Felipe Brito pro saque, na pancada, Ace de Felipe Brito. Jogou no meio ali, né? Do Diogo e do Eric, ficaram só olhando, Guariz. E parece que dessa vez não perdeu a concentração no terceiro set o vôlei Renata, não, hein? A concentração que perdeu no jogo contra o Santo André e que depois teve que recuperar, perdendo pro Vôlei Futuro de 2-0. Dessa vez começa com força no saque do Brito. Vem de novo o Brito, Léo na recepção, Pedro Henrique de volta no jogo, fez o levantamento aqui na ponta pro Acerola. A bola toca no bloqueio e cai na quadra do vôlei Renata, é ponto do Clemente Atibaia. É um grande jogador o Acerola e deu um pouquinho de sorte nessa bola também, né? Porque depois dele bater pra cima do bloqueio, ela resvalou pra cima, caiu no meio da quadra sem defesa. Primeiro ponto do Clemente Atibaia nesse terceiro set, vai pro saque o Léo. O camisa 9 de Atibaia vem pro saque. 3-1 é o jogo. Deu recepção, mas volta de graça pro Atibaia. Levantamento do Pedro Henrique pro Acerola! Lá na ponta, na saída de rede. Que pancada na diagonal. Pontaço, Guariz. É a que ele mais gosta, né? Essa diagonal na saída de rede para dar aquela machadada com a bola vindo por cima. Não tinha, se tivesse 3 defensores não pegavam. Belo ponto, diminui o Clemente de 3-2, segue o Léo no saque. Vem Léo pro saque.
Encosta o time de Atibaia e forçou demais. Jogou direto para fora. É o 4º ponto do vôlei Renata, 4-2. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Você acompanhando nos 99.1 e anunciando para amanhã, a partir das 11 da manhã, Guarani Tombense, aqui na CBN Campinas, também no nosso canal do YouTube. Levantamento lá na ponta, pro Frank explorar o bloqueio e marcar o 5º ponto de Campinas, Guari. Dessa vez acertou o Frank, né? Quer dizer, ele tá com uma porcentagem boa de acertos nesse jogo, mas acertou em explorar o bloqueio. A bola foi lá na arquibancada. Abre 3 o vôlei Renata, 5-2, vai pro saque o Borges, Lucas Borges. Vem o Borges, o camisa 4. O ponteiro deu a pancada, Léo na recepção, levantamento pro Diogo. Mas essa bola foi direto pra fora e não tocou em ninguém. Na verdade, o Diogo tocou na rede, né? Quando ele foi descer do ataque. Muita força, lembrando que nesse set o Pedro William volta como levantador, tá revezando Pedro os levantadores. Henrique, eu tô falando, né? Oi? E eu tô falando Pedro Henrique toda hora, me pergunto. O Pedro Henrique é o índio. Isso. Acho que o Talmo entende um pouquinho de levantamento, então ele tá revezando os levantadores, 6-2. Lucas Borges no saque, agora ele forçou demais, jogou direto pra fora. É o 3º ponto da equipe do Climed Atibaia, 6-3, 3 a vantagem do vôlei Renata, que vai vencendo em sets. 2-0 aqui no ginásio do Taquaral. Vitor Henrique agora no saque. O central de Atibaia vem na pancada, hein? Vai no fundo da quadra, se prepara não, vai só tirar o peso ali da bola. Deu recepção do Lazo, levantamento ali pro Fonseca, no meio de rede, deu defesa, voltou para a equipe de Campinas. Lazo, levantamento lá na ponta, deu defesa, voltou pro Demian Gonzalez, aqui na saída de rede, Lucas Borges, para explorar o bloqueio. Por muito pouco, o Pablo não conseguiu jogar essa bola na quadra do Renata, né, Guari? Esse lance só poderia ser ponto do vôlei Renata se explorasse o bloqueio, porque é impressionante o que está bloqueando. Foram 3 bloqueios seguidos da equipe de Atibaia defendidos pelo vôlei Renata. 7-3, bloqueio explorado. Vai o Frank pro saque. Que Frank, Pio? Que Frank? É o que vai pro saque. Na pancada. Deu defesa lá no fundo, Pedro William. Levantamento aqui na ponta. De novo, agora explora bem demais o bloqueio. É mais um ponto do Diogo Guarizo. E é uma bola difícil. Aliás, eu tenho um primo, Diogo Guarizo. Mandar um grande abraço para ele. Tá feliz hoje com o aniversário do Palmeiras. E tava bem grudada no bloqueio. Essa bola conseguiu virar bem ali o Léo, vai pro saque o Acerola. Acerola no saque, toca na fita, levantamento pro Lucas Fonseca e ele tentou tirar, né? Porque sobe o bloqueio e o levantamento do Gonzalez veio muito próximo da fita. O Fonseca subiu demais, aí quando ele tenta tirar, acabou errando. Exato, é aquela para tentar mesmo explorar o bloqueio. Aí o bloqueio tira o braço, o atacante fica perdido. Bola foi longe, quase na placa. Diminui o Climed Atibaia, temos um jogo, 7-5. Um jogo, 7-5, 2 a vantagem. Vem a Acerola pro saque, Alê na recepção, Gonzalez pro Fonseca de novo, mas apareceu a Acerola, tem já irregularidade, a invasão. Ou invasão ou toque na rede ele marcou, Guari. Olha, eu tentei ver também o que ele marcou, tá marcando ali o árbitro de baixo, né? O árbitro de chão tá tocando ali na rede para mostrar que houve o toque. O Pedro William não gostou nem um pouco, o Talmo já vai com um pouquinho mais de calma lá para conversar. Nosso internauta tem a imagem, né? Tá vendo a discussão, mas descrevendo pro pessoal do rádio, né? Agora vai para uma resenha ali com a arbitragem. O Talmo, 8-5, ponta do vôlei Renata, não tem desafio. É isso. Lembrando, gente, que somos multiplataformas. Informamos, comunicamos para o rádio e transmitimos para a internet. Gostou dessa aí, ô Guarizo? Adorei. Só me traz uma lembrança triste que foi o Mundial de Futebol entre Palmeiras e Chelsea. Foi assim, uma transmissão híbrida também de TV e rádio, né? Entendi. Mas por que você ficou triste? Eu não entendi. Porque eu sou brasileiro, né, cara? Tá. O Chelsea é inglês. É, isso aí. Né? Suspeitei desde o princípio. 8-6. Vem Pablo pro saque. Deu a defesa do Frank, levantamento lá na ponta pro Lazo. Ele tá dando esse ponto já pro Climed Atibaia. Agora. Sim, porque essa bola não bateu nem no bloqueio. O Lazo, ele acertou a antena. Ele tentou tirar demais, ele tentou bater uma paralela
e aí acabou batendo essa bola na antena. Reação do Climed Atibaia, 8-7, é o Guilherme que tá no sax. Guilherme. É o Guilherme. Isso. Renata Rondini, 8-7, é a síndrome do terceiro set, equilibrado nesse momento. Você que já está taxando de síndrome do terceiro set. Eu diria que a reação necessária de Atibaia, que está perdendo de 2-0 o jogo, só me incomoda essa baixada de guarda do Renata, que o Frank está tentando levantar de volta agora, que o Renata não pode ter. Tem que manter o ritmo que veio o jogo o tempo todo, desde o começo. Não dá essa baixada, não. A reação do Atibaia é normal, é esperada. Ele tem que fazer o set da vida agora para se manter vivo no jogo. Mas o Renata tem que continuar no ritmo e nas jogadas que vinha acontecendo no primeiro e segundo set. Demian Gonzalez, o levantador de Campinas, vem para o saque. No caixotinho. Deu recepção do Eric lá no fundo. Pedro William, levantamento para o Acerola. A recepção apareceu, o Ale conseguiu defender. Lazo levantou, mas essa bola fica para o Climed. Aparece por ali o Gonzalez, levantamento para o Lazo. Tem reclamação e essa bola é do time de Atibaia. Deu aquela carregadinha, 2 toques para fazer o levantamento ali, o Felipe Brito, né? É um grande atacante, mas como levantador ele segue sendo um grande central, né? Então o ponto é do Climed Atibaia, segue 1 ponto a diferença, 9-8, tá na frente ainda o vôlei Renata e vai pro saque o Pablo. Pablo, qual é a música? Vamos ver se ele não desafina agora. Desafinou. Direto pra fora agora. Uma nota, maestro. Só que aí a nota desafinou, como você disse. Ponto de saque a ponto de graça, 10-8, tá na frente o vôlei Renata e vai pro saque. Que foi? É o Lazo que vai pro saque. Rê, se ele faz esse tipo de coisa em jogo de segunda, terça, quarta, você imagina na sexta-feira à noite, Renato. Você tá inspirado, né, Guarizo? Sexta-noite, já quase 9 da noite, você tá inspirado hoje. A gente tem que ter alegria pra trabalhar, né? A gente não vai ver a respectiva, né? Então os nossos respectivos são os nossos ouvintes internautas, né? É isso, olha que bonito, nossos respectivos são os ouvintes internautas hoje. Nossa, ele tá romântico, ele tá parceiro hoje, ele tá um boêmio da sexta-feira à noite. Sensacional. Boêmio ele é mesmo. Vem pro saque, Pedro William, deu recepção do Frank, complicado, voltou pra Acerola de check. Essa é bonita, né, Marcão? É bonita e com o Acerola, então, que tem a especialidade esse ataque, fica mais bonita ainda, né? Arrancou pré-sal agora da quadra do vôlei Renata. Empata o Climed Atibaia 10-10. Jogão, vai pro saque o levantador Pedro. Pedro William no saque. Ale na recepção, foi ruim de novo no check. Só deu um toquinho agora. Lazo joga pro outro lado. Aparece o Acerola. Pedro William pro Léo, bloqueio! Triplo. Lucas Borges, Frank, me parece quem tá por ali, o Felipe também. E aí, Guariz, não tem jeito, né? Já perdeu o direito à franquia. Pode chamar o seguro ou então arrumar por conta própria. Bateu no muro de novo. Impressionante o bloqueio do vôlei Renata para tentar voltar pro jogo, né? 11-10, vai mexendo no time Horácio de Leu e quem vai pro saque é o Brito. Felipe Brito na pancada, Léo na recepção, levantamento pro próprio Léo, ele tenta tirar e aí não consegue tirar nada. Joga direto na rede, nem tocou no bloqueio essa, né? O bloqueio estava muito forte em cima dele. Ele tentou fazer, se fosse futebol, uma cavadinha. No vôlei, uma largadinha, só que na diagonal fica difícil. Aí não passou da rede, 12-10, vai abrindo de novo o vôlei Renata no terceiro set. Felipe Brito, camisa 16, o meio de rede do vôlei Renata no saque. Eric agora na recepção. Pedro William levantou lá na ponta pro Léo. Sobe o bloqueio. O Eric fez a defesa. Parou. Mas tá sentindo o Léo, hein? Isso, caiu de muito mau jeito o Léo. Tanto que o Frank vai até pro outro lado da quadra ali. Aquele momento até de silêncio aqui no ginásio. Só eu tô falando. Porque caiu de uma maneira bem feia ali, dá aquela virada no tornozelo. A gente, né, com alguma experiência no jornalismo esportivo, não gosta de falar que o jogador torceu o tornozelo, porque torção é diferente, né? Mas virou ali, isso, a torção também só depois que o médico dá o diagnóstico, né? Mas agora tá caído, sentindo bastante o Léo, jogo parado e o Taquaral fica em silêncio, preocupado com o jogador do Climed. É triste porque é o atleta, obviamente, e um dos destaques do time de Atibaia, Rê. É um destaque do time de Atibaia, era um momento que o time estava pressionando, né? Tava no calor ali da reação, tentando segurar o Renata aí
no placar. E aquilo que a gente comentou, né? Eles estão tentando reagir nesse campeonato, terceira rodada, tem aí um elenco enxuto, enfim, tudo isso faz o ginásio ficar em silêncio e parar apreensivo. Mas vamos ver, ele está levantando ali com o pessoal, vamos ver se é o momento de ganhar confiança ou dar uma descansadinha no banco, esperar um pouquinho. Tá colocando o pé no chão ali, tá fazendo exercício, parece que foi mais o susto na hora da queda. Só aproveitando, Renata, que você falou do elenco pequeno, né? Agora a torcida aplaude o Léo. Por exemplo, o Gilklen, né? Gilklen, que a gente brincou com o nome dele, ele tem 45 anos. Ele nasceu em 15 de maio de 77, ele não entrou nenhuma vez. E tem até aqui na ficha o peso 120 quilos, né? Então ele está mais como um auxiliar do Talmo do que como um jogador, né? Então tem pouca rotatividade a equipe do Clemed Atibaia e o Léo recuperado fica no jogo. Fica no jogo o Léo, felizmente, recuperado. Eu gostei da pergunta do nosso internauta TRVO e a resposta da Leona. Daqui a pouco eu leio. Levantamento do nosso Pedro William. Inteligentíssimo levantador agora. Deu um olé na defesa no bloqueio do vôlei Renata. Camisa 7, barbudo. Aliás, o William, camisa 7, é a tradição desde os anos 70, né? Como levantadores. E o Pedro William foi muito bem nessa bola, deixando passar e deixando o ponto para o Clemed Atibaia, que diminui para 12-11. 12-11, vem o Léo recuperado para o saque. Recepção é do Eric, do Frank. Levantamento aqui na ponta para o Lucas Borges. Para explorar o bloqueio, marcar mais um ponto. O nosso ouvinte internauta TRVO perguntou o seguinte, Renato Rondini, por que o Barreto não tá jogando? Aí a Leona respondeu, porque não pode ter 3 galãs no time. E o Barreto tá em quadra agora, hein? Nossa, a Leona já tem as suas preferências nessa equipe e eu acho que ela está se referindo aos 3 centrais, Lucas Fonseca, Felipe Brito e Barreto. Barreto enquadra, levantamento aqui na ponta. Olha o Léo, tá de novo, Acerola conseguiu a defesa, Pedro William encontrando o jogo aqui na ponta, mas que pontaço, né? Nossa, ele encontra um espaço ali na quadra espetacular, Guarani. Impressionante mesmo, tirando do bloqueio e da defesa nessa diagonal batida na entrada de rede, vai sendo cumprimentado pelo Talmo ali, belo ponto do Diogo, é de 1 a diferença, 13-12, vôlei Renata na frente, vai pro saque o Vitor Henrique, charado, filho do Flávio Paradela. É isso, Vitor Henrique, camisa 14, vem pro saque. Nicolas Lazo lá no fundo, só observando, é ele quem recebe. Levantamento do Gonzalez no meio de rede pro Barreto. Essa bola não tocou não, peraí. Tocou sim no chão, é ponto do vôlei Renata agora. Segundo o árbitro de baixo, né, ele deu o ponto pro vôlei Renata, que tinha até continuado a jogada, né, ficou a dúvida, mas foi marcado pela arbitragem, 14-12, vôlei Renata na frente, vai pro saque o Frank. Que Frank? Aquele que ataca que nem um tanque. Guarizo, hoje você está simplesmente incrível. É que você não sabe como é que... Pedro William no levantamento. Olha só que disputa. Nicolas Lazo na mão de ferro. Ali na rede, o ponta do vôlei Renata marcando. E ele é mais baixo, né, nessa disputa ali na rede. Mesmo assim, o Nicolas Lazo colocou força nessa bola. Opa, atenção proprietário, não é nenhum dos nossos carros. Tá na frente o vôlei Renata, até porque eu vim sem carro, 15-12. Mas a Renata não tem essa caminhonete, o Naldo também não tá com ela, nem você, Pio. Não é o nosso carro. Mas olha, obrigado. Se você puder pedir aí na beira de quadra para que esse tanque do Frank acelere essa vitória do vôlei Renata, a gente agradece. Mas não tenha dúvida disso. E agora veio no ataque ali, o Lucas Borges até tentou a defesa, mas foi no banco ali do vôlei Renata. É o 13º ponto do Clemed, né? O problema, talvez no Maracanãzinho desse para pegar essa bola, né? Mas aqui é bem próximo do banco de reservas, era perigoso até machucar. Segue o jogo disputado, Acerola no saque. Acerola vem pro saque, recepção do Alê. Gonzalez no levantamento pro Barreto. Pode subir o bloqueio que for. Nessa de velocidade, eu sou mais Barreto, Guarizo. Assim como a nossa internauta aí que é fã do galã Barreto, né? Furou o bloqueio da equipe
do Clemed Atibaia, 16-13, e vai o próprio Barreto pro saque. Vem Barreto. Na concentração, 16-13, 3 pontos a vantagem do vôlei Renata. Na pancada, hein, Barreto? Deu recepção lá no fundo, levantamento do Pedro William. E que jogada ali no meio de rede pro Pablo, hein, Guarizo? Foi o Diogo que bateu essa bola, o camisa 10. Ele, aliás, tem sido o jogador da confiança do levantador Pedro William nesse set. Mais uma vez o bloqueio não conseguiu achar. Ponto do Clemed Atibaia, 16-14, jogo muito disputado nesse terceiro set. 2 pontos apenas a vantagem do vôlei Renata. Recepção ali no meio de rede, levantamento pro Lazo. Ele encontra um espaço, o Pablo fica até se lamentando porque ele chega a tocar nessa bola, mas ela vai na quadra agora. De 10-10, né? Porque o Lazo encara o bloqueio mesmo, ele tentou bater uma paralela, depois do desvio no bloqueio. Ponto do vôlei Renata, 17-14. Demian Gonçalves vai pro Caixotinha. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Vou falar pra você, o Tardo Acerola, quando essa bola sobra pra ele lá na saída de rede, difícil demais marcar agora. Não, e até a torcida percebeu, ficou aquele silêncio que deu para ouvir o grito dele quando ele subiu para atacar. Belo ponto na diagonal, 17-15, tá no saque o Pablo. Vem Pablo pro saque, soltou o braço, hein? Alê na recepção, difícil levantamento lá na ponta. Essa bola tá no chão, é mais um ponto do vôlei Renata. Era o Borges por lá, né, Guarani? Foi o Borges e olha, bateu na linha essa bola, tanto que o time do Clemed começou a comemorar e o árbitro de bandeira ali, né, o árbitro de fundo apontou, não, foi dentro, mas foi no limite esse ponto do vôlei Renata que faz 18-15. Vem o Lazo pro saque! Ace! O Léo, ele fica ajoelhado, ele fica encostado com a mão no joelho, porque ele olha assim, Renata Rondini, e fala: eu não tinha o que fazer com essa bola. Não tinha o que fazer e foi assim, triscado, né? Não tinha o que fazer, não adianta nenhum esforço. E que partida do Lazo, hein? Impressionante. Agora o Léo conseguiu a recepção, levantamento pro próprio Léo e ele vira, vibra muito e tem que vibrar mesmo porque a marcação estava em cima dele, Marcão. Nem parece aquele jogador que se machucou agora há pouco, né? Quem já jogou algum esporte sabe que vai doer só depois, né? Que esfriar. E o Léo encarou da melhor maneira possível, uma diagonal fantástica, 19-16, vai o Pedro William, levantador pro saque. 3 pontos a vantagem do vôlei Renata, que vai vencendo por 2-0 e o Pedro William fica na rede. E essa rede não é boa. Qual é a rede boa? A rede que você estará às 11 da manhã. Isso. Não só você. Carlos Cabela, Rafael Pio, com Carlão de Freitas e Marco Guarizo. Será o quarteto para amanhã a partir das 11 da manhã. E Renata Rondini na audiência. Na audiência, exatamente. Levantamento pro Léo lá na ponta, deu defesa do Lazo no fundo. Olha, levantamento. Esquece. Do Felipe Brito, ele deu uns 4 toques, né, Guarizo? Isso, esquece, Brito. Você é um atacante fantástico, um dos melhores centrais desse Campeonato Paulista, mas para levantar é a segunda que ele dá 2 toques. Falar em levantar, senta aí, rapaz. Agora sim, 20-17 é o placar a favor do vôlei Renata, vai o Léo pro saque. Léo no saque, 3 pontos é a vantagem. Vôlei Renata tentando o primeiro 3-0 dele no campeonato. Perdeu um por 3-2, venceu o outro por 3-2. O Clemed Atibaia buscando vencer o primeiro set na competição e o Léo jogou direto para fora. Rapaz. O Bandeira quase que... Mas o Barreto se acusou, o ponto é do Clemed. É esse. O Barreto ergueu a mão que ele tocou na bola. 20-18. E agora que eu falei que ia começar a doer depois que esfriasse, tá dando uma mancadinha na quadra o Léo, hein? Ah, não tenha dúvida. O que vai doer depois é uma enormidade. Ele vem pro saque. Vai inchar. Ele vem pro saque. E no saque exige mais ainda nessa potência, nessa arrancada e na pancada do Léo. 20-18, 2 pontos de vantagem. Vaias pra cima do Léo. Essa foi direto pra fora. 21-18. Renata Rondini. Esse
é o set que não dá para dizer que tá ganho, né? Não dá para dizer que está fechado o set, até pela diferença e a reação aí de Atibaia tentando se manter vivo no jogo, mas está bem construída a vitória aí do Vôlei Renata. Tá faltando um pouquinho mais aí. Fez a inversão agora, Everaldo vai para o saque. Quem sabe uma sequência como no segundo set. E na rede o Índio. Então a chance aí de realmente retomar o ritmo da partida e acelerar para fechar o jogo é grande. Frank, Barreto e Índio na rede. Lazo e Alê em quadra. Vem pro saque o Everaldo, levantador. Bom o saque, bom o saque. Teve que se virar o Acerola. O Diogo vai devolver essa bola de graça. Índio, levantamento do Everaldo aqui na ponta na verdade agora foi o Índio no ataque. Levantamento pro Barreto. Deu defesa do Léo lá no fundo. O Diogo vai tentar passar, jogou pra fora. Joga direto pra fora, não teve toque. 22º ponto do Vôlei Renata, Guarizo. Fica reclamando o Léo, querendo, né? E o Léo mancando na quadra. O que a gente não pode falar que falta luta nesse time do Atibaia, viu? Do Climed Atibaia. Impressionante como foi buscar essa bola. E aí no ataque do Léo pôs força demais, bola pra fora, 22-18, faltando 3 para fechar o jogo. Segue no saque o Everaldo. O levantador eu não vou nem dizer reserva. É um dos levantadores do Vôlei Renata, porque sem dúvida nenhuma vai ser... Seleção, né? Nossa, pelo amor de Deus, é impossível falar reserva pro Everaldo. Vem pro saque, bom saque, recepção do Diogo, Pedro Henrique no Pedro William no levantamento, lá pro Acerola. Aí essa jogada é o que a gente já falou, Guarizo. Ainda mais com o Léo machucado, né? A bola de confiança vai ser sempre no Acerola e ele já se coloca ali na saída de rede para bater essa diagonal. Muito difícil de defender. 22-19, é de 3 a vantagem do Vôlei Renata. Volta o Guilherme para sacar no lugar do camisa 14, o Vitor Henrique. Só confirmando o placar. 22-19. 22-19. Estamos corretos, então. 3 pontos a vantagem para o Vôlei Renata, que vence por 2-0. Você acompanhando na CBN Campinas, o Campeonato Paulista de Vôlei. Levantamento do Everaldo pro Frank, para soltar o braço e para vibrar, como ele sempre faz, Guarizo. Exato, é uma característica do Frank, mas também que habilidade do Everaldo para não pisar na linha, para fazer o levantamento grudado na rede. Olha, dá 60-70% desse ponto, apesar do Frank ter ido muito bem no ataque, para o Everaldo, viu? 23-19, faltam 2 para fechar o jogo. O Talmo volta ali com a saída do Guilherme. Aqui o Eric vem para a quadra, né? O líbero para fazer o passe no saque do Frank. Faltam 2. Faltam 2. O saque é do Frank. Índio, Lazo e Barreto lá na rede. Forçou demais o Frank. Jogou direto para fora. 20º ponto do Climed Atibaia. 23-20. É o Acerola, hein? Acerola vem pro saque agora. Acertou alguns, errou outros. Vamos ver agora. Mas bate forte. Bate forte. Vamos ver como vem o Acerola. Essa ele tirou o peso. Alê, recepção complicada. Everaldo consertou no levantamento, mas sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio pra cima do Frank. Que pontaço do Climed, Guarizo. É, porque a pipe, ela é sempre uma bola de muito difícil defesa, né? De tempo de bloqueio. Foi perfeito o tempo desse duplo da equipe do Climed Atibaia, 23-21. Para o jogo, Horácio de Léo quer matar o jogo nesse terceiro set. Ele quer a voz do Brasil na CBN às 9 da noite. Renata Rondini, Horácio de Léo pede tempo porque quer o 3-0. Ele quer o 3-0 e ele parou o jogo porque o time dele caiu de ritmo nesse terceiro set. A gente não quer ficar com aquele estigma do baixou a guarda de terceiro set que aconteceu nos outros 2 primeiros jogos do Vôlei Renata. Mas Dileu percebeu que o time deu aquela baixada. Não gostei também desse terceiro set mais morno do Vôlei Renata. A gente sabia que vinha uma reação de Atibaia, mas não foi nada assustadora essa reação. Então assim, vamos lá, acorda Pedrinho em quadra, pelo amor de Deus, porque esse jogo precisa ser um 3-0. E a cabine tá sendo invadida aí pela criançada. Olha lá, agora é sua filha, Renata. Meu Deus, é minha assistente particular ou não? Não, tem uma criançada brincando hoje aqui no ginásio, tá um clima, aquele clima família do ginásio Taquaral.
Mas vamos lá, né, Vôlei Renata? 3-0, tá bom tamanho o jogo hoje. A Cerola vem pro saque. Olha o saque complicado. Barreto tentou consertar por aqui. Era o Índio quem consertou. Essa bola volta de graça. Eric, Pedro William faz o levantamento pra Cerola. Sobe o bloqueio, deu defesa. Ale faz o levantamento pro Lazo. Ele explora o bloqueio. Aparece o Léo. Levantamento de novo do Pedro William. Bloqueio do Índio. Acompanhado do Barreto. O Índio subiu. É match point, Marco Guarizo. O Índio acertou o tacape nesse bloqueio, né? Pra cima do adversário. Tá insistindo essa bola no Diogo, que tá bem nesse set. Marcadíssimo pelo Índio. Set point 24-21. Barreto vem pro saque. Match point, né, Pio? Match point. Vem pro saque, o Barreto coloca em quadra. Complicada a recepção. Pedro William, levantamento pra Cerola, sobe o bloqueio. E aí ele vira. Vira essa bola, marcando o 22º ponto, 2 de vantagem. Tem mais um match point, o Vôlei Renata, Marco Guarizo. Essa é aquela bola que vai na confiança, que vai na diagonal, perto da saída de rede. Tá ainda por uma, tá pela boa o Vôlei Renata. E o Talmo pede tempo. Isso. Ou o Talmo, ou o próprio Horácio. E aí? Foi o time do Vôlei Renata que pediu tempo. Dileu parou tudo, vai ensaiar a jogada de novo, vai armar de novo, tudo certinho, porque ele quer fechar nesse terceiro set. Nada de jogo longo nessa sexta-feira, não. Elton Grimaldi, segure o seu coração. É a chance do Vôlei Renata fechar. Aliás, ô Pio, oi. Você já deu um recado no ar pro Elton? Se por acaso eu estiver entrevistando alguém, pode subir a trilha, viu? Não tem problema, exatamente isso. Mariana Alves, beijo pra você, Mariana. Tá acompanhando aqui com a gente a transmissão. Será que vai fechar? Vem Diogo pro saque. Pode ser o último ataque do jogo. Deu recepção do Frank lá no fundo, levantamento do Everaldo pro Lazo pra acabar, não. Deu defesa, levantamento, Everaldo lá no meio, aparece o Acerola. Pedro William pro Léo, toca na rede, é o ataque do Vôlei Renata, Lazo lá na ponta. Nicolas Lazo na diagonal, põe na quadra, fecha o jogo, 3-0, Vôlei Renata, Marco Guarizo. É aquela bola sofrida, né? Aquela que parece que tem um pouco de dificuldade para fechar o jogo. Mas o Lazo, que é muito corajoso, vai no ponto da vitória, batendo uma diagonal. 3-0 no terceiro jogo deste Campeonato Paulista. O Vôlei Renata marca 3 pontos pela primeira vez. Renata Rondini, já que o Guarizo vai entrevistar, só um destaquezinho dessa bela vitória, Rê. A bola do Lazo fechou o jogo e disse tudo sobre o que foi aqui hoje. Destaque pro jogador argentino, que foi maravilhoso hoje aqui, fez um belo jogo, dos 3 jogos, o melhor jogo dele. E o Vôlei Renata fez se valer do fator casa e de ter um time mais forte, foi regular. Teve as apagadinhas agora no terceiro set, mas cravou 3-0, pontuou e segue Paulistão, que o duelo real vem na próxima rodada contra o César. Horácio Dileu com Marco Guarizo. Exatamente, pegar uma palavra rapidamente aqui do técnico do Vôlei Renata. Professor Horácio, hoje a gente vê um time mais solto em quadra. Isso é um trabalho físico, é um trabalho técnico, é um trabalho mental. Por que a gente viu o time jogar tão melhor do que nas primeiras 2 partidas? O time vai começando a amadurecer algumas coisas. O time vai se encontrando dentro da quadra. Soltamos um pouco toda a ansiedade que a gente tinha para poder ganhar. E lo fizemos bem. Acho que fizemos um jogo. Não é que eles jogam mal. Nós não permitimos que eles jogassem os 2 primeiros sets. Tiramos a eles da quadra. Então, trabalho físico. João está fazendo um trabalho fantástico. Nós em Araçatuba, a gente podia haver jogado 3 sets mais e a gente estava perfeito para continuar jogando. Hoje lo fizemos bem. Estamos mais soltos, vamos acreditando mais em cada um de nós.
Muito obrigado, treinador Horácio Dileu. É aí, Rafael Pio, o time mais solto, o time melhor em quadra, Pio. Valeu, Guarizo, você volta amanhã, já a partir das 11 da manhã em Tombense e Guarani. Valeu, Marcão. Até lá, grande abraço. Renata Rondini, até a próxima, Rê. Valeu, Pio, valeu, Guarizo, toda a nossa audiência. Bora pra próxima que tem muito jogo e amanhã eu tô na audiência com vocês no futebol. Com certeza, Naldo Araújo na técnica de externa, Elton Grimaldi na mesa de som da CBN Campinas. Eu, Rafael Pio, agradeço a sua paciência, a sua audiência e a gente volta a falar de esportes amanhã, a partir das 11 da manhã com Guarani e Tombense. Até lá, obrigado, tchau. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento no supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Picanha Montana, 65,98 kg no Clube Good Bom. Contra filé bovino peça vácuo, 35,98 kg no Clube Good Bom. Cerveja Budweiser, lata 350.